Sejam bem-vindos ao Toque de Bola, o programa que regressa ao passado e recupera as grandes histórias e protagonistas que ajudam a entender a atualidade. Eu sou o Fernando Urbano e, como sempre, terei a companhia dos meus camaradas Rogério Azevedo e Paulo Cunha. Paulo, há um tema que continua atual e tendo em conta que estamos também em vésperas de Campeonato do Mundo, que é aquela polémica, para não lhe chamar outra coisa, a decisão de tirar o CAN ao Senegal e ter-lhe dado a Marrocos. Talvez fosse uma boa oportunidade para recebermos alguém que nos pode também ajudar a entender este contexto. O que é que achas? Sim, alguém que, para começar, é um especialista em futebol e se calhar com um doutoramento em futebol africano e que passou pelo Senegal. Portanto, acho que Entre pode ser outros, que o Rogério, entre outros, pode ser que o Rogério nos ajude. Havia a possibilidade de trazermos cá o professor Carlos Queiroz, mas assinou agora e vai estar presente, assinou pelo Gana e vai estar agora no Campeonato do Mundo, era impossível, portanto acho que a hipótese que se segue é apresentada aqui pelo nosso Fernando. É, sem dúvida nenhuma. Norton Matos, bem-vindo ao Toque de Bola. Obrigado. É um prazer tê-lo cá. Obviamente que a sua carreira é longa, mas eu gostava mesmo de começar por aqui, que é, nós ficámos um pouco, não sei se ainda se podemos ficar surpreendidos com decisões destas, mas quando viu o que aconteceu no CAN, o Senegal de repente ser-lhe tirada a conquista do CAN e dar a Marrocos, consegue entender isso e consegue-nos explicar dentro do seu conhecimento profundo do futebol africano como é que isto pode, uma coisa dessas pode acontecer? Eu acho que é inadmissível que com toda a evolução do futebol, mesmo em África, que possa haver uma decisão deste género. Salvo erro, não sou muito de artigos de lei, mas há um artigo que defende que uma equipa que saia do campo por vontade própria, como aconteceu com o Senegal, se tiver mais de X tempo, levam todos o amarelo e acabou o jogo. E, portanto, a vitória teria sido dada a Marrocos, por esse abandono. O facto do árbitro reatar o jogo por insistência de pessoas ligadas, digamos, à CAF, porque queriam que o jogo continuasse, e depois o jogo decide-se por um golo do Senegal, que é limpo, e o título é atribuído e a taça é entregue, portanto há toda uma loucura no país do Senegal, há uma desilusão grande de Marrocos. Não faz sentido que 2 meses depois se queira retirar, ainda não está esclarecido se vão retirar ou não. Acho que vai ser muito difícil. Já tem que ir recuperar o troféu que está lá num quartel, está lá guardado num quartel. O que imagino aqui é, digamos, o terremoto que aconteceu no Senegal, porque o Senegal conheço bem, estive lá 5 anos, que é aquele povo sai para a rua, aquilo vai ser noites de festas, mas enorme, e de repente acontecer isto, é que vai provocar no futuro, provocaria no futuro, se a taça fosse retirada ao Senegal, graves problemas em outro tipo de jogos, quer dizer, vai criar um precedente gravíssimo. Não acredito que a FIFA, o Tribunal da FIFA, vá deixar passar isto. Pronto, houve um erro, mas o erro corrigiu-se no campo. Portanto, a partir do momento que não são os regulamentos que determinaram que fosse Marrocos, não faz sentido nenhum que seja agora quererem dar a Marrocos uma coisa que no campo perderam. Este também será um Mundial, obviamente tendo mais equipas, há mais estreantes e há um estreante que também que nos diz muito, que é Cabo Verde. O que é que eu gostava de perguntar? Por aquilo que foi vendo, pela sua experiência de futebol africano, como é que viu o desenvolvimento de Cabo Verde em contraste, por exemplo, com a Guiné-Bissau, onde também esteve, países lusófonos, e às vezes cujo potencial até dizem que até é superior do ponto de vista daquilo que é o jogador guineense, até também em termos de quantidade também. Como é que viu isso? Acho que Cabo Verde conseguiu criar uma estruturação do seu futebol, aproveitando todas as regalias que a FIFA dá, portanto, de dinheiro para que os países se desenvolvam. Cabo Verde aplicou dinheiro em infraestruturas desportivas nas várias ilhas e, portanto, deu um salto grande. E depois a federação está muito bem, está bastante bem organizada, e teve treinadores, e o treinador que penso que poderia falar ainda melhor do que eu, porque passou por lá, é o Rui Águas, conseguiu apanhar toda aquela diáspora que está espalhada, trazê-los, e de uma forma natural foram progredindo. Portanto, também não me surpreende que Cabo Verde tenha conseguido o passaporte, e sobretudo agora cá o número de clubes é cada vez mais elevado, abriu essa porta. Tem razão quando diz que a Guiné-Bissau é um país, embora seja também muito pequenino,
tem uma qualidade futebolística enorme, enorme. Só que não é acompanhada digamos, por as autoridades que gerem o futebol. Não é a Guiné, eu penso que em vários anos, eu estive lá em 2013 ou 2012 ou 14 ou por aí, estamos passado 10 anos, não houve grande melhoria. Quer dizer, enquanto a FIFA permitia, digamos, com o dinheiro que dá a cada país, que houvesse pelo menos 2 ou 3 sintéticos a fazer por ano, a Guiné não fez nenhum. Não. Portanto, foram os chineses que ajudaram a fazer, portanto, a troco de outras coisas, se calhar de pescas ou uma coisa no género, mas eles arranjaram um estádio nacional todo. Quando eu estava lá era tão mau que não se chegava lá. Jogava-se no estádio Lino Correia, que é um sintético que aqui em Portugal não era aprovado para jogar, e que foi onde eu joguei os jogos da qualificação para a CAN. E nessa altura, digamos, quando tive como selecionador 18 meses, e porque estava ali ao lado no Senegal, que é meia hora de avião, a Guiné tinha a escolha dos jogadores guineenses. Ninguém queria jogar na seleção da Guiné. Portanto, eu introduzi uma coisa que foi importante, que é o per diem para os jogadores irem às seleções. Todas as seleções em África têm isso. E o campo de recrutamento aqui em Portugal era distrital, primeira distrital, era Liga 3, mas a outra Liga 3. E, portanto, não havia uma qualidade de jogadores que ninguém queria ir. Hoje em dia, a Guiné tem uma seleção, no meu entender, no papel, igual ou mais forte que Cabo Verde, mas não tem a estruturação de dirigentes capaz de pôr isso a rolar, como costuma dizer. E repara uma coisa, quando a Guiné tem um atacante como o Beto do Everton, e eu vi vários jogos, parece outro jogador, portanto, há aqui várias componentes de treino, de organização, de estágios, que Cabo Verde soube manobrar muito melhor. E quando quem esteve na Guiné a seguir a mim, eu tinha dito várias vezes em entrevistas, estamos aqui a lançar as sementes do edifício para poderem chegar à CAN, porque a Guiné nunca tinha chegado à CAN. Foi para lá o Bassirou Kandé, que eu conhecia quando esteve aqui no Sporting, e o Sporting colocou o Bassirou Kandé no Sporting de Bissau, e consegue jogar 4 CANs. Quer dizer, ir à CAN era uma coisa normal, portanto, e o Mundial seria o passo seguinte. E, curiosamente, foi o Luís Boa Morte que foi escolhido, mas aquilo é tão desorganizado que o Luís Boa Morte em 10 jogos parece-me que ganhou só 1. Certo. Ele já aqui esteve e já nos deu conta das dificuldades logísticas. Quem for para lá, se não consegue pôr mão naquilo, porque o dinheiro é igual para os países, a maior parte dos países tem o mesmo budget, e não faz sentido que a Guiné, com este potencial todo, com jogadores em França, com jogadores em Espanha, com jogadores ao mais alto nível, não consiga ir ao Mundial. Consegue dar-nos exemplos, ainda para nos mantermos nesta questão africana, da sua passagem, quer também pelo atual Lusitano, mas também pela própria Guiné-Bissau, do quão diferente é que é trabalhar, coisas que aqui são dadas como adquiridas, normais, e às vezes o quão diferente é que é trabalhar naqueles locais. Ou há diferenças depois de país para país? Não, há diferenças, mas tem a ver tudo com a metodologia e com a retaguarda que é normalmente as federações. E toda a gente sabe, vocês que têm acompanhado as CANs e os mundiais onde entram equipas africanas, é raro o mundial, ou sobretudo as CANs, que não haja um problema antes de começar, que os jogadores fazem greve, querem receber os prémios de participação que são prometidos. Não há dinheiro. Aconteceu consigo. Não fui apurado, não havia apuramento. Agora, na Guiné é um projeto diferente do Senegal. Eu no Senegal, quando saí do Vitória de Guimarães, um bocado desgostoso, enfim, da forma como o futebol, como é avaliado o trabalho de um treinador, ganhas és bom, perdes não prestas, quer dizer, não se olha a projetos, não há tempo para fazer projetos. Na altura, um bocado filosoficamente, um bocadinho se calhar idealista, eu disse assim, o futebol dá dinheiro. Eu sei que o futebol dá dinheiro. Dá dinheiro se houver o treino for adequado aos jogadores, à juventude, e que isso tem que ser visto a 3, 4, 5 anos, não é comprar em agosto e ter resultados em setembro. E quando eu vou para o Senegal, foi um negócio de capital de risco em que eu apresentei, na altura, a uma sociedade bancária e expliquei, fui aprovado pelo board desse mesmo banco e consegui um dinheiro para 5 anos. Ao fim de 5 anos terminava. Como o nome indica, capital de risco, se houver lucros, há lucros, se não houver lucros, não há lucros. E fechou. E então, eu fui para lá sozinho, com a minha mulher e com a minha filha, passei lá 5 anos, mas formei do princípio recrutamento quase todo no futebol de rua, que é uma coisa que me apaixona imenso,
e essa magia africana. E tive 5 anos com um modelo muito simples, que era formar camadas de equipas, portanto, eram sempre sub-17, 18, que era trazê-los à Europa, portanto, estava incluído nos custos, para torneios e mostrar não o jogador individualmente, mas o jogador integrado num coletivo. Mesma religião, a mesma sinergia de amizades, e eles a jogarem juntos, pá, é uma alegria, é como um grupo musical, portanto, toda a gente tem que bater na mesma tecla. É diferente de trazer um jogador sozinho. Eu tinha percebido ao longo da minha carreira como jogador de futebol e como treinador, quando vem um jogador africano, normalmente muito tímido, não tem a mínima noção de posicionamentos, não tem a mínima noção de nada. Hoje está melhor, mas há 20 anos atrás não estava. E por isso e depois são muito tímidos. Por exemplo, um jogador que é apresentado a uma equipa, se estiver a falar, ele não me olha nos olhos, olha para baixo. E diz-me uma vez um dirigente português: estes tipos têm mania que são bons, são superiores. Não é? Isto é o respeito que eles têm. Portanto, se nós não compreendermos para onde vamos, as culturas, não é? Comer à mão, quando é convidado para qualquer lado, come-se à mão. E se nós não tivermos isso, a religião, que é basicamente muçulmana, temos que nos adaptar. E eu consegui, enfim, assim por alto, em 5 anos, 2 anos não ganhámos um tostão. Foi só investimento, numa coisa que para mim que é fundamental, que é a alimentação. Grande parte do budget é a alimentação e a outra é o treino, portanto a metodologia do treino. Com isso viemos aqui jogar torneios, ganhámos 2 vezes ao Milão, ganhámos às Juventus, ganhámos torneios onde teve o Porto, ganhámos a Milk Cup, quer dizer, todos os anos havia qualquer coisa, mas só ao fim de 2 anos é que comecei a ter a retribuição daquilo que estávamos a fazer. E portanto, em números gerais, por exemplo, falamos de 1 milhão de euros 5 anos, em vendas 1.750.000, o que significa que sem intermediários, sem nada que e que as coisas sejam aplicadas convenientemente. Tínhamos uma casa com 5 ou 6 divisões, com beliche e tal, portanto chamava-se academia, no fundo era dar de comer aos jogadores e alojamento. E tínhamos uma elite de 30 jogadores e muitas vezes no treino, tínhamos treinos de manhã e às vezes de tarde, com outro grupo, que era o grupo já preparatório do ano seguinte. Portanto, é uma questão de encaixar. Adorei, mas chegou um momento que fazia sempre um primeiro jogo, normalmente no Benfica, para os jogadores se aperceberem o que era o ritmo europeu, e pronto, e nessa altura, ao fim de 5 anos que estava a acabar, recebi um convite para ir para a equipa B do Benfica, e pronto, fui para a equipa B do Benfica. Luís, de 4 em 4 anos faz sempre a mesma pergunta. Será este ano que algum país africano ganha o Campeonato do Mundo? Como é que vê essa perspectiva e quando é que acha que será possível, pelo menos no mínimo, chegar à final, uma vez que já houve na meia-final? Já houve na meia-final. Eu acho que não é fácil porque, apesar de tudo, há um gap diferente digamos, de coletivo e de qualidade de jogo. Os africanos têm uma coisa muito boa que lhes retiraram um bocadinho, que era a fantasia, a improvisação. Portanto, essa magia que nós gostávamos tanto de ver, melhoraram no aspecto defensivo, que era uma coisa que eles tinham que melhorar, porque eram naifes demasiado, eram muito inocentes, que iam para a frente, eram capazes de dar um toque de calcanhar dentro da área, perder a bola. Em África se calhar aplaudem o gesto técnico, mas depois há um gol, portanto a eficácia que eles passaram a ter mais eficácia e a jogar mais a europeu. Mas porque também os treinadores são quase todos europeus. Muitos franceses, alemães, espanhóis, enfim. Eu gostava muito, enfim, e fui várias vezes comentador da Eurosport para a CAN, gostava muito de ver uma equipa africana a ganhar um torneio. Mas não me parece, no momento dos detalhes, embora a maior parte dos jogadores africanos jogam todos na Europa, os que vão a esta competição, mas nos detalhes acho que eles não têm a força de uma Espanha, a força de uma Inglaterra, de uma França, de Portugal, enfim, são Argentina, Brasil, acho que são países que, apesar de tudo, pela história que têm, pela maior experiência competitiva a este nível, penso que não será fácil, porque, por exemplo, nós podemos encontrar, como temos o Sadio Mané, por exemplo, tínhamos o Eto'o, mas os outros jogadores, digamos que havia um top e depois havia vários subtops, e depois há os jogadores que são bons, mas pronto, não são tão bons como os outros. As seleções que nós encontramos aqui são muito mais sólidas do ponto de vista. Eu gostava de ver um Portugal-Gana na final, este Campeonato do Mundo. Para ver o Queiroz na final, adorava.
adorava, não sei, o Ghana, não sei, é uma equipa, eles são muito irregulares também naquilo que são digamos, os conteúdos competitivos, são irregulares, mas são equipas muito difíceis de bater, são equipas muito resistentes, são muito fortes, não sei, não tenho, os mundiais agora vai ser em 3 países diferentes, portanto, não sei qual é o clima exato de cada país e o local onde vão jogar. Evidentemente que os africanos, quanto mais calor for e umidade, melhor. Mas não sei, sinceramente. E é um campeonato muito longo, portanto, eu penso que a primeira fase vai selecionar uma parte, e depois o Mundial, que é isso que não havia antigamente. Quase que há 2 mundiais, não é? Sim, porque antigamente, que eu lembro quando foi o Mundial de 66, lembro perfeitamente, havia, salvo erro, 4 grupos de 4. Portanto, aquilo era assim, 3 jogos, depois era quarto de final, meia final e final. Havia 6 jogos ou 5 jogos. Hoje não, hoje a parte eliminatória é grande, mas depois há muitos, ou seja, 16 jogos, os oitavos de final, é muito longo. E acho que essa é uma questão que entronca noutra, que é, eu acho que se está a pedir demasiado, o espetáculo de futebol está a usar e a abusar demasiado daquilo que é o fator humano. Os jogadores não aguentam, e nós tivemos este ano, face ao Mundial que houve de clubes, quase todas as equipas que estiveram lá, quase todas tiveram muitos problemas físicos e de paragens longas de excesso de trabalho, Agora, vamos ter este Mundial, a taça de não sei o quê, a taça de não sei o que mais, a Champions League. Os jogadores qualquer dia não têm tempo para respirar. E isso reflete-se, o aspecto financeiro pode ser muito bom, mas reflete-se no aspecto competitivo. E como o futebol está a evoluir para jogos que eu considero como adepto de futebol muito maçudos, muitas vezes, jogam todos um bocadinho da mesma maneira, não desata nem desata, às vezes a 35 minutos de jogo não remata a baliza enquadrada. E quem é espectador, eu percebo quando os americanos dizem o futebol não é atrativo, não tem a beleza do basquetebol, não sei o quê. E isso leva a que, provavelmente, em função disto, que se dê um incentivo ao futebol. Por exemplo, esta coisa de haver agora a lei do Wenger, eu penso que é importante para o futebol. O futebol, o objetivo é marcar golos. E quando se marca golos, eu sempre disse, como treinador, como jogador, eu prefiro ganhar 7-6 do que 1-0. Porquê? Porque o espectador é que sai enriquecido. Portanto, estar a ver um jogo taticamente foi excelente. Tivemos controle da bola de não sei quantos minutos. Não me diz nada, sinceramente. O que é bom é que hajam regras que permitam que não seja o cotovelo por 2 milímetros ou 3 centímetros que vá anular um gol de uma jogada extraordinária. Eu acho isto, acho que tem que ser mudado. Eu acho que não é fácil, porque as leis já vêm muito antigas, no futebol a gente vai manter. Mas a lei do fora de jogo, agora parece que vai ser passar o corpo todo, já não é, portanto, pelo menos é lógico, não é? Já está a ser usado no Canadá. Já está a ser usado no Canadá, já foi feito. Agora, eu acho que essa é uma razão. Outra coisa é o antijogo. Eu não vejo como bom para o futebol. Taticamente, se calhar é o top. Eles são espertos porque estão a aguentar o resultado. Marcar um canto a favor e a bola ser passada para o guarda-redes, para o nosso guarda-redes. Para mim é antijogo. No basquetebol não pode ir para trás, no handball não pode vir para trás. Por isso. O hockey antigamente também não era. Que tipo de regras é que o Luís mudaria se pudesse? Mudaria uma linha de fora de jogo diferente, para que não seja só o meio campo a fazer o fora de jogo, talvez uma linha para cada lado, a meio do meio. Portanto, aumentar, digamos, a profundidade do coisa. Outra lei, por exemplo, que eu utilizo muito em treino, uma lei não, é uma forma de treinar, que é jogar, quando passa ao meio campo já não pode vir para trás, tem que terminar a jogada. Portanto, e aí, pronto, se tiverem 1 minuto com a bola nos pés, ótimo. E outra é reduzir, eventualmente, o tempo de jogo, pôr o tempo real. Porque o tempo real... Cronometrado. Porque se calhar menos tempo, mas a gente chega à conclusão que joga 50 minutos. Certo. Não, jogasse 1 hora, mas em tempo útil, não é? Por exemplo, joga-se. Quando se entra no período de descontos, 14 minutos ou 12 minutos, que agora está muito na moda, que darem muito tempo. Mas nesse tempo, há o guarda-redes que cai, há o defesa que vai não sei o quê, tipo que apanha a bola, lança, não lança, faz falta. Quer dizer, tudo isto é para mim antijogo. Porque o que nós queremos é ver golos, jogo. Por isso é que o basquete eu gosto muito de basquetebol. Porque aquilo é rápido, tem um tempo X para terminar, não pode tudo objetivo, para trás. Porque senão, se pudesse vir para trás e ter o tempo que quisesse, ninguém tira a bola, os tipos é muito difícil, só a pancada ou com contactos. Por isso, voltando à pergunta, gostava muito que a África conseguisse ter uma equipa, já teve a meia-final, mas acho que o Senegal é uma equipa muito forte, por exemplo, é mesmo forte, o Marrocos é também uma equipa bastante forte, o Egito baixou um bocadinho, mas
continua a ser uma das equipas interessantes. Depois é uma questão de momento. Não estou a ver equipas, enfim, sei lá, equipas de outras equipas africanas, mesmo o Ghana, não sei, porque não impressionou muito nas eliminatórias. E também por isso é que dispensou o treinador. E gosta de ver, desculpa, Paulo, gosta de ver o Carlos Queiroz, mais uma aventura, mais um 5º Mundial. O quê? Assim que eu conheço tão bem também. Acho que para nós sim, além do conhecer a bem, energia e a vontade permanente que ele tem de continuar a ter como se fosse um treinador de 40 anos. Mas isso é interessante, porque eu costumo dizer que quando se começa a treinar, ou em qualquer atividade da vida, quando nós somos muito novos, um treinador aos 29 anos, é muito novo. Se tiver 70, já é muito velho. Eu acho que aqui tem que se ver caso a caso. Portanto, quem é que tem... enfim, há velhos, há pessoas aos 60 que são velhos, mais velhos que uma pessoa de 70. Depende da vida que têm, da forma como encaram, a filosofia. Isso tem muito a ver com a parte emocional da própria vida. É nós, e reparamos, as pessoas que fumam demais, comem demais, sei lá, que o stress é enorme. E quem não gerir isto? Eu tive um treinador que foi talvez o melhor treinador do século XX e o grande inspirador da filosofia do Cruyff e portanto, do Guardiola, que foi o Ernst Happel. E ele, por exemplo, fazia muita impressão, porque estava no banco, marcava-se um gol fantástico, não se mexia, sofria 3-0, não se mexia, mas tudo ia cá para dentro. Ele morreu com um cancro no estômago. Portanto, tem uma influência, porque isto entra hoje em dia, cada vez fala mais em saúde mental. É verdade, as pessoas têm que libertar, por isso é que é bom gritar e mandar correr e tudo, porque isso está a mandar a energia cá para fora. Agora, o Queiroz é excepcional, porque ele tem um nome enorme, é um treinador que tem vocação para ser selecionador, ele é muito metódico e penso que a intervenção dele enfim, é ótimo. E para nós portugueses, eu acho que o Queiroz foi um treinador que, quando me perguntam treinadores portugueses, teve gosto ou não se gosta, porque havia muita gente que não gostou, não estava preparado para a via científica ou mais científica entrar no futebol. Quando ele é campeão do mundo, em 89 e 91, aquilo foi o desabrochar de todo este investimento no futebol de formação em Portugal. E são 2 campeonatos do mundo e é extremamente difícil. Portanto, ele abriu uma porta grande para o futebol português e para a mentalidade do dirigente português. Porque antigamente, na Primeira Liga, vocês sabem, era muito difícil um jogador de 18 anos ou 19 anos entrar para uma equipa da Primeira Liga, entrarem e jogarem. Hoje não. Hoje nós vemos jogadores de 16 anos no Arsenal a jogar, com 17 anos no Bayern Munique. Quer dizer, hoje a idade já não é nada, mas não é só no futebol, é em tudo, é no ciclismo, é no basquetebol, enfim, cada vez o talento é mais precoce e aparece mais cedo. E por isso, Deus queira que o Queiroz faça boa figura e é mais uma porta de entrada para outros treinadores no futebol africano, se calhar. Nós tivemos aqui o Balakov no último programa e ele reconheceu que, enquanto jogador no Sporting, teve ali algumas, não sei se desavenças é demais, mas discordou ali de uma outra decisão do Queiroz em relação a ele. Mas hoje, já aos 60 anos, diz que o Queiroz era um visionário. O Luís está de acordo? Que quer dar 2 ou 3 exemplos daquilo que ele viu mais à frente nessa altura? O primeiro degrau que ele conseguiu passar era impensável em Portugal. Foi a base daquilo que ele construiu para sermos campeões do mundo. Foi fazer estágios quase, não digo semanais, mas quinzenais, com um grupo, fazendo um scouting em todo o país e, portanto, levando os jogadores a estarem muito mais tempo juntos e a terem muito mais tempo de treino. Isso para mim foi muito bom. Depois tinha um discurso, a intervenção dele era uma pessoa via académica com um discurso completamente diferente naquela altura. Aliás, eu só o comparo dos treinadores que eu tive na década de 70 e 80, só comparo ao Arthur Jorge. Portanto, as pessoas, o menino Queco, o menino não sei o quê da universidade, mas o que é certo é que a intervenção é muito importante. E o Queiroz era uma pessoa que intervinha também muito bem, sobretudo com a miudagem. O Queiroz não tinha um nome de jogador de futebol que levasse a que os jogadores o seguissem cegamente. O tal cheiro de balneário, não é? O tal cheiro de balneário. O Arthur era diferente. Pronto, e vão aceitando. Eu numa panorâmica um bocadinho diferente,
Mas sempre tive aquela coisa, quando começo a jogar futebol, em 71, fui jogar para o Estoril, viam-me com o meu nome Norton, chamavam-me o sueco, chamavam-me o inglês, e depois era a família Norton de Matos, e depois eu era um menino queco, que andava a estudar para a universidade, e não sei o quê. Eram barreiras que havia, pronto, que a pessoa ultrapassas pela sua forma de estar. Portanto, que eu, por exemplo, conto um episódio que é interessante, que os tempos são outros. Quando eu fiz contrato com o Estoril, eu vivia na Alameda das Linhas Torres, ao pé do campo de Sporting. Eu ia para o Estoril, chegava a casa à meia-noite, os treinos eram à noite, eram às 7 da tarde, comboio. Então eu exigi, porque me quiseram logo ficar comigo, exigi o meu, não se pagava, que era um passe de primeira no comboio. Estoril-Lisboa havia passe de primeira e segunda. E eu acabei o treino, estou contente, agora vou descansar. E instalei-me a carruagem vazia. E muitos dos que jogavam comigo, que eu não conhecia, iam todos na carruagem ao lado de segunda. Portanto, nunca mais fui em primeira classe. Por uma questão, eu acho que é importante nós percebermos isso. Quase pudor, não é? Não dá, porque é que eu hei de ser uma elite? Não há elite, não há distinções. Quando nós estamos num campo de futebol, como dizia o Meirinho, numa bancada, o engenheiro é igual ao pedreiro, é igual ao político, é igual nas suas reações, até um bocado normais às vezes. Aqui é a mesma coisa. Se eles iam numa coisa, porque é que eu não ia no convívio? Porque este convívio é essencial para passar para o campo. Por isso é que hoje se fala das redes sociais, entra no autocarro até em África e vai toda a gente com o seu telemóvel a ver o filme. Portanto, tirou-se ao grupo, quando se fala em grupos, um dos fatores dos grupos estarem unidos e lutarem todos uns pelos outros é porque a gente não tinha nada para fazer. Jogávamos cartas, contávamos anedotas, íamos todos na galhofa. Hoje ninguém fala. Hoje cada um tem o seu mundo. Pronto, é uma adaptação. Mas é um pouco estranho, não é? É um pouco estranho. Para não dizer outra coisa. Para não dizer... Norton, eu lembro-me de uma das críticas, se calhar, da vaga de treinadores mais antigos portugueses que se fazia ao Carlos Queiroz quando ele esteve no Sporting, era, mas para que o Carlos Queiroz está no banco a ver o jogo e depois manda lá para cima o Norton de Matos? Exatamente. Isso agora parece uma coisa completamente pacífica. O que é que... Tem-se uma visão diferente. Aliás, o futebol inglês, o treinador normalmente... O Ferguson na primeira parte e muitos jogadores vêm na bancada e depois é que deixam. O próprio Luís Henrique faz isso no PSG. Fez isso recentemente. Há uma visão completamente diferente. Ao nível do banco, um treinador vê metade do que vê uma pessoa na bancada. Nós só vemos ao nível das pernas dos jogadores e tal, para o outro lado. E então o Queiroz pedia muitas vezes para eu analisar, sei lá, atenção que o defesa esquerdo posiciona-se mal ou não sei o quê, e 4 olhos ou 6 olhos vem melhor. E isso era uma coisa que as pessoas não me perdoam. Tipo, tem lá o tipo em cima. Não percebe nada daquilo. Era. E eu, ao intervalo, falava sempre com ele, quando começou a haver telemóveis, porque não havia, em 96 foi o princípio, mas não havia, mas ia a correr para lá para baixo, para o balneário, e dizia ao Carlos, atenção, porque aquele tipo está a sair, a marcação tem que ser feita. Pronto, são pequenos detalhes, mas que ajudam a compreender essa mentalidade. Aliás, o Carlos tinha uma coisa muito boa, que ele é muito inspirado na alta competição norte-americana, que já na altura dizia, pá, isto é tudo por dados. Dados, quanto é que corre, quantas bolas perde, quantos duelos ganha, e ele trazia isso e as pessoas ficavam a olhar para ele, que isso não existia. Hoje não se vive sem dados, hoje até é demais. Sim. Hoje analisa-se o jogador, o talento não se analisa, não está no dado. Correu 15 km ou com 10. Não interessa, eu prefiro ter um jogador que corra 10 km e faça 2 passos decisivos e marca um gol, do que corra 14 Faça a maratona. E aí, como o Zé Mourinho diz, o pianista toca piano e o jogador de futebol joga e portanto o pianista não corre à volta do piano e o jogador de futebol joga futebol. Outra das inovações foi quando o Queiroz também acaba por ter uma influência muito direta e que é para contratá-lo para diretor desportivo. Aliás, a primeira vez que se ouviu falar em Portugal do diretor desportivo é quando o Norton de Matos vai para o Sporting, e eu recordo-me, e também estava aqui a fazer aqui uma pesquisa, mas dessas coisas eu ainda me recordava bem de cabeça. O Norton especializou-se quase num scouting muito sul-americano. É mesmo verdade que tentou trazer Galhardo, Verón para o Sporting, o Zanetti, ou aquilo apenas houve essa possibilidade, mas não... Ou estavam numa lista pelo menos. Não, eu sempre gostei, hoje tenho a experiência, mas sempre gostei de aliar, porque sempre comecei pelo Atlético, pelo Barreirense, pelo Espinho, portanto sempre gostei de aliar a minha forma de treinar ou a minha visão de jogo,
que não é melhor nem pior que os outros, é a minha, e era essa que eu queria seguir, em relação ao perfil do jogador que eu ia ter para interpretar a minha forma de jogar. Portanto, eu gostei sempre de jogar com 2 extremos rápidos e à procura deles. E quando eu chego ao Sporting, eu fiz o primeiro estágio do Sporting, que foi na Holanda, salvo erro, e vi os treinos e não sei o quê, e comecei a interessar-me, e disse, Carlos, há aqui um mercado que tem que explorar, pá. Porque as pessoas ainda por cima diziam que o Norton só se interessa pelo mercado sul-americano. E eu várias vezes fiz a pergunta, e o Brasil é de onde? É da África? Eu é sul-americano, só que falam português. E as pessoas fugiam muito o espanhol é uma língua fácil, pelo menos para mim adapto-me bem, mas o brasileiro é mais fácil para quem é português. E então fui para a Argentina e fui ver os torneios top da Argentina, da Argentina, não, da América do Sul, que é sub-17, sub-19 e pré-olímpicos. E eu fiz para aí 6 ou 7 torneios desses. E o que é que aconteceu? A lista que eu trago do primeiro torneio que eu vinha completamente doido com a qualidade, sobretudo dos argentinos. Os argentinos tinham naquela altura Cláudio Lopes, que depois foi para o Valência, tinha o Verón, tinha o Zanetti, tinha depois no outro ano, tinha como é que se chama, o Ortega. Estas gerações todas, os que eram para o Benfica, depois mais tarde, eu conheci-os todos lá, nos torneios que vi, porque vi uns em sub-17, vi outros em sub-19 e vi em sub-23. E obviamente que eu apresentei uma lista ao Santana Lopes pai, com 7 argentinos, 2 brasileiros, um deles era o Roberto Carlos nessa altura, que ainda estava no Brasil. Apresentei até um guarda-redes, mas um guarda-redes venezuelano, que era ótimo, que era o Dudamel, nunca mais me esqueci dele. Sim. Espetacular. Havia outro extremo que foi para a Espanha, ótimo. Quando eu falei em venezuelanos, parece o Futre a falar de japonês, não é? E aqueles Chaviolas, Riquelmes também. Vi-os todos lá. Tanto quando venho para o Sporting, para diretor desportivo, quando estou lá, eu fui buscar o Dutcher, com 19 anos, buscar o outro, o Quiroga, que era fabuloso também, esse já os tinha visto em torneio de Toulon, que era Quiroga, Walter Samuel e havia o Milito, o irmão do outro Milito, do extremo. Portanto, qualquer um deles era muito Gabriel. bom. Mas 2 já estavam apanhados, portanto apanhei E trouxe um argentino mais velho, não é? Qual? Um argentino mais velho que o queriam matar nos primeiros tempos. O Acosta. Exatamente. O Acosta, mas isto é para perceber que o futebol tem muita gente que fala do futebol, mas muitas vezes não percebe o que é que está por trás. O Acosta era um jogador que o Sporting, quando falaram comigo, era o Josique, queria um jogador, um matador. Onde é que um tipo arranja no mercado de inverno um matador que ninguém viu? Portanto, não há. São caríssimos e não há. É o mercado mais difícil, o mercado de inverno. E então eu fui ver um jogo do São Lourenço de Almagro para a Common Ball. Epá, eu vejo aquele tipo a jogar e digo, este tipo, 31 anos, um tipo que não tem medo do público, o público a assobiar a equipa que estava a jogar mal, tipo, marca um gol, vai para aqueles incas todos e desafia-os a dizer, o ambiente lá que é uma brincadeira comparado com a Argentina. Eu disse, este tipo é o tipo ideal para ir lá porque não vai tremer. E pronto, e veio para o Sporting. O Josique aí teve mal porque eu disse ao Josique, atenção, que ele vem, não para há um ano, vem para aqui em inverno, vem do verão, a gente tem que ganhar. E o jogo era no Porto. E vamos jogar ao Porto e perdemos. Perdemos no Porto e ele ficou muito longe. Ele não joga mais. Este outro está velho. E depois o Josique saiu, vem o Materazzi e o Materazzi põe do lado, lista de dispensas. Felizmente para o Sporting e para o Acosta, o Sporting é eliminado por uma equipa escandinava que ganhou. O Materazzi é fora e o Inácio aproveitou e pronto, o Acosta era aquilo. Agora era um jogador só de rendimento, de experiência, não era um jogador para se fazer dinheiro, ele custou €1 milhão, $1 milhão. Não se ia vender por 2, ao contrário de um Ducha que custou 4, mas foi vendido por 10. Como o Adji, que foi comprado por 1 e valia 10 depois, ou para o Coronha. Portanto, há aqui uma balança que tem que existir. Agora, todos nós que trabalhamos no futebol vamos falhar em aquisições. Sim, porque teve também uma que se falou, que era o Rolino Comete. Mas o Comete tem uma história diferente. Quando vem o Dutcher, quando vem o Quiroga, e havia mais um... O Anush, talvez. Não sei se o Anush é do tempo. O Jiménez é depois. Mas quando vem estes dois... Depois era Marione, né? Quando eu falo com o Josique, que foi quando eu regresso ao Sporting, tenho uma reunião em Roma com o Josique, que tinha estado no Chile e não sei o quê.
E o Josico diz: Dutcher muito bom, o outro muito bom, top. E eu digo: pá, agora ele diz: é preciso agora um escardinho para o meio campo e não sei o quê. Eu não conhecia o Comete. O meu grande erro, o Josico disse: pá, o Comete é melhor que os outros dois. Pá, então assim de cruz. E pronto, e veio o Comete. Estágio nas escalas da Rainha, começa a ver o Comete, pá, está todo azarvado. Os jogadores: mister, este gajo não é nada do outro mundo, pá. Lento, pá. O que é que ele tinha de muito bom? Um pontapé fortíssimo, tinha alguma coisa para fazer uns passos bons, e eu não percebia porque é que ele queria o Comete. Como ele estive no Newell's Boys e o Comete jogava no Lanús, o Newell's Boys jogou com o Lanús, levou 3-0 ou 2-0 e o Comete fez os 3 golos. Portanto, foi o scouting do Josico. Mas o mais grave do Josico é que foi fazer queixa ao Roquete que eu, como diretor desportivo, tinha agido mal, tinha que ir ver o jogador e que o jogador agora tinha que ser vendido pelo diretor desportivo. Eu disse: mas quem é que vai dar 800 mil contos para um jogador que nem sequer está a jogar no Sporting? Portanto, há estas histórias às vezes por trás que não se podem contar na altura, agora não há problema, mas que uma pessoa tem que engolir em seco. Agora foi realmente uma ótima aquisição, mas o Dutcher também foi muito bom, também faz o primeiro jogo nas Antas, faz um jogo com 19 anos. E é decisivo na conquista do campeonato. Mas aqueles jogadores que falou, ou seja, mas chegou quando apresentou ao Santana Lopes, qual foi a reação? Portanto, não avançar? Ninguém conhecia. Luís, estes jogadores todos jogam no Benfica, no Sporting e no Porto. Jogavam. Um deles era um jogador que eu adorava, agora ainda não tinha falado, que é o Herman Crespo. Era a ponta de lá. Era só filé mignon. Era filé mignon, eram 8 jogadores, é uma seleção fabulosa. Eles ganharam o torneio contra o Brasil. Mas era fácil contratá-los, é isso? Seria fácil se avançasse dinheiro. Sim, mas mais caro. Mas uma coisa é apresentar uma lista, outra coisa se calhar um ou dois todos estes jogadores podem vir, e vinham um ou outro do Chile, do Uruguai, mas os principais eram os argentinos. Eu disse: o mais caro, na altura custava 5 milhões de euros, era o Ortega. Os outros eram na casa dos 2 milhões e meio. Os Verons e isso. Só que tinham 18 anos, ou 19. Portanto, aí, tal, não sei o quê. E depois veio o Leandro, veio do Valência. Avançado, sim. Leandro, o valenciano, que falou há bocado no Bruno Marioni. O Bruno Marioni... que era só Marioni quando saiu do O Jiménez veio para cá com 18 anos. Era um jogador fantástico. Só que chegou... E na altura era o Otávio que pô-lo a jogar titular em Faro. Ele chegou 2 dias depois, vai jogar a Faro a titular. Sem treinos com a equipa, sem reconhecimento. E ele jogava lá como... Ele não era um substituto do Amunique. São jogadores completamente diferentes. O Amunique defendia muito bem, defendia o corredor todo. O Jiménez era um avançado argentino. Portanto, pode jogar meio segundo avançado, meio avançado, extremo, mas do lado esquerdo. E em Faro não tocou muito na bola, não fez um jogo e saiu. E depois há um problema que nós temos que ver sempre, que é qual é a vida do miúdo, porque é que o miúdo não rendia? O miúdo andava triste. Então, ele vivia aqui, não vivia longe daqui, vivia ali onde era a sede do Sporting, ao pé dos Estados Unidos da América, e eu fui lá e falei com ele qual era o problema dele. Ele tinha 18 anos, ou 19, tinha engravidado uma miúda na Argentina, e a mulher queria vir e ele não queria. Portanto, mas a mulher apareceu cá. Quando a mulher aparece cá, aquilo foi um drama enorme. Ninguém soube disto, mas o que é certo é que o miúdo não rendia. Estamos a falar de miúdos de 19 anos. E não havia no Sporting um gabinete de apoio ao jogador como as equipas têm. Tem tipos que vão ajudar, que vão levar. Portanto, era muitas vezes eu, outras vezes era uma pessoa qualquer que ia escolher a casa. Hoje isso foi ultrapassado. Agora, ele saiu daqui, ele foi caro, custou 800 mil contos, ao erro, mas daqui saiu, o Sporting recuperou grande parte do dinheiro, como ele assinou pelo Valência, o Valência pagou mais que o Sporting. E depois foi para o México e foi 3 anos consecutivos o melhor marcador do futebol mexicano. Portanto, não era um barrete, isto é a seleção da Argentina, portanto, não era um barrete, mas naquela altura, para os olhos das pessoas, é caro, não joga, é barrete. Luís, temos aqui sempre uma pequena brincadeira durante o programa, que é uma fotografia que nós temos aqui, que vamos mostrar lá para casa, que tem, e o Norton para já não vê, não vejo, não. Que tem um diretor desportivo que terá aí cerca de 40 anos, aqui, mais coisa menos coisa, um presidente de um clube, que também será levemente mais novo, e um jogador que eu gostaria que o Norton nos dissesse se era ou não, utilizando a forma mais prática, coxo.
Coxo. Sim. E vou-lhe mostrar a fotografia. Acertou na trave em Chaves, talvez seja o lance. O Scuravi. Criou-se essa ideia de que, não sei se verdadeiro ou não, que ele tinha algumas dificuldades numa operação ou não sei o quê. Esta é das histórias mais escondidas, não podia mesmo falar. Recebo uma chamada do Dr. Santana Lopes a dizer-me: Luís, amanhã tens que ir às 5 da manhã com o Zé Veiga para Génova para ir buscar um jogador. Se isto sai num jornal, despeço-te, não há informação. O Santana Lopes tem sempre aquilo das fontes e não sei o quê. O Queiroz, este jogador já tinha sido apresentado ao Queiroz. E o Queiroz tinha vetado, não sei se só o conhecia, se não conhecia, serão informações. O que é certo é que eu entrei no avião às 5 da manhã, fui para Génova, vi o jogador, ele era um boi, era um cavalo enorme, e qual era aqui o argumento que poderia ter algumas pernas para andar, mas tinha que haver uma coordenação correta de presidente, de treinador, de diretor desportivo. Eu não o conhecia assim, conhecia de ver jogar, mas não o conhecia pessoalmente, e ele vem e faz testes médicos. Os testes médicos não foram nada do outro mundo, porque ele tinha uma lesãozita, pronto, mas combinou-se que ficar. Porquê? Porque havia o Mundial. E, portanto, ele podia ser, havia um sponsor qualquer, podia estar aqui no Sporting, fazer meio de jogos e ir ao Mundial. Portanto, basicamente era isso, era quase um negócio também financeiro. O que aconteceu é que ele tinha uma vida muito, muito complicada, era um miúdo porreiro, mas pronto, o que é certo é que fizeram um treino para ele ou dois que o arrebentaram com ele. Ele arrebentou uma porcaria qualquer no joelho e nunca se recompôs, portanto ele nunca teve bem. A minha responsabilidade em termos de vinda dele é praticamente nula no sentido que não escolhi, não fiz o relatório, não fiz nada, mas tive que há um presidente que diz que este jogo tem que vir por razões económicas também para o Sporting ganhar dinheiro. Portanto, há negócios assim, e estas são as coisas que vocês jornalistas na altura não sabemos, não podem saber, portanto a gente tem que ser corresponsáveis, e eu fui corresponsável na vinda dele, porque no fundo eu estava lá como diretor desportivo, as pessoas vêm-me sacar também a minha responsabilidade, mas pronto, era um jogador que foi muito bom na República Checa, era um touro este tipo, era um jogador que fazia qualquer defesa, é tipo, salvaguardando as distâncias, era um tipo do Haaland, era um cavalo, era muito bom jogador a esse nível. Agora, nunca provou no Sporting ser aquele jogador, teve alguns problemas também, foi apanhado uma vez ou outra na noite, portanto, houve aqui processos que uma pessoa não domina. E por falar em noite, há pouco falou de um jogador, o Leandro foi o pior caso que teve que resolver relativamente a jogadores que gostavam de andar em rotundas, nomeadamente. No Algarve, não era? Não, sabe que o futebol, nós passámos aqui uma fase de transição e quando a vinda de estrangeiros e vinham ganhar muito dinheiro em relação àquilo que tinham nos respectivos países, há uma euforia, estamos a falar de jovens com 20 anos, 21 anos, 19 anos. É difícil a gente ver agora o que é que se passou em Itália com esta questão. Hoje há muito mais informação de prostituição e não sei o quê. Hoje os jogadores, você praticamente não vê um jogador à noite. O jogador, quando quer sair, ele aluga um apartamento, tem dinheiro para isso, e fazem uma festa até às 5 da manhã. Portanto, isto tem a ver com a cultura de cada um. Naquela altura, o Scuravi uma vez deixou o carro na 24 de julho, não tinha sido para estacionar, pois o carro foi-se embora. Era um carro Sporting. Portanto, não era fácil ser diretor desportivo nessa altura. Hoje, os clubes grandes, por exemplo, no Porto, eu sei a cultura do Porto, o jogador é apanhado na noite, aquele célebre caso do Futre há muitos anos, mas os jogadores hoje na noite não saem, porque na Argentina um jogador que sai à noite do River Plate ou do Boca Juniors em Buenos Aires e a equipa não terá a jogar bem, dão-lhe cabo do carro, ameaçam a família e não sei o quê. Hoje, esta sociedade, que é uma sociedade muito mais de ódio também, não perdoa. O sócio não perdoa se souber com o jogo. Teve até às 3 da manhã numa discoteca e depois no domingo perdeu o jogo. Portanto, a culpa é logo dele, mesmo que ele não tenha culpa nenhuma no resultado. Naquela altura não havia vigilantes, não havia. Era um porteiro ou outro que conhecia um tipo do Sporting e que avisava. Portanto, não há esta. Mas havia uma grande diferença na altura entre os clubes de Lisboa e do Porto, né? Toda a gente que é daquela época. Sendo que na altura, desculpa Fernando, o Sporting até era treinado por um treinador que tinha fama de ser alguém que controlava muito os jogadores, Otávio Machado, não é?
Com quem também não teve uma relação fácil, não é? Não. Mas o Otávio houve uma altura que era muito, digamos, controlava muito esse tipo de coisas. Mas aqui no Sporting ele teve uma parte como treinador, teve uma parte como adjunto. Não, era muito difícil fazer um stop. E a mentalidade de Lisboa é diferente do Porto. Eu lembro que, por exemplo, o Edmilson, por exemplo, era dos tipos que ia ao Porto e vinha para Lisboa no avião da manhã. Portanto, isso acontecia. Eu acho que todos nós, sem exceção, tivemos... Não havia esta fiscalização nem dos telemóveis, hoje tira uma fotografia. Sim, claro. Quase em tempo real sabe-se o que é que está a acontecer. Também tive as minhas aventuras noturnas, quando a gente ia jogar a Guimarães, ou não sei o que, chegámos a Lisboa e estávamos muito mais tarde nessa noite. Os treinadores nem sabiam. Eu lembro que o Artur Jorge, nós vinhamos do Portimão, ficámos a dormir no hotel ali na Marquês de Pombal. Eu ia dormir e a gente saía e depois de manhã íamos para a caminhonete, às vezes direta, porque saímos. Mas isso é normal, porque é a juventude. Eu acho que hoje há muito mais cuidado da maior parte dos jogadores e, sobretudo, os que estão na alta competição cuidam-se muito mais. Pá. Tem cozinheiros particulares. Havia entrevista no outro dia do Vitinha, do Paris Saint-Germain. Pronto, ele tem um massagista próprio, tem uma sala para gelo. Quer dizer, não tem nada a ver com o nosso tempo. Só por aí os jogadores hoje podem render muito mais, em boas condições. Quando a gente vê, por exemplo, o Eusébio. O Eusébio era um fenómeno, mas a vida que o Eusébio tinha era realmente uma pessoa extraterrestre. Às vezes ia quase diretas para o povo. E jogava. E ainda assim chegava lá. E tinha os joelhos todos gravatados com operações, e com o joelho mais curto que o outro, e não sei o que, e chegou ao nível que ele chegou. O Eusébio hoje, quando a gente fala às vezes das comparações, não se podem fazer porque são tempos diferentes, mas o Eusébio não jogou a quantidade de jogos que se fazem. Liga dos Campeões, Benfica Real Madrid, por exemplo, ou Benfica Barcelona, primeiro, há um que ia para a rua. Não há esta coisa dos modelos de cabeças de série que juntam-se e praticamente vão jogar aquele grupo. Há sempre um ou outro que fura o circuito, mas a maior parte das vezes as equipas estão lá todas, não é? Hoje o Campeonato da Europa, eliminatória, é quase toda a Europa, ainda fazem uma eliminatória para uma eliminatória. Agora, se o Eusébio tivesse jogado, sei lá, 10 vezes contra a Albânia, contra o Luxemburgo, contra Ilhas Faroé, não sei o quê, o Eusébio tinha uma brutalidade de golos. Era sempre a Alemanha, ou a Inglaterra, ou França. A dificuldade era muito maior e as dificuldades, portanto, que existiam na altura, até as bolas eram mais pesadas, os equipamentos eram mais pesados, não havia este período de recuperação, a alimentação. Hoje os clubes são máquinas fisiológicas. O Norton estava agora a falar de treino, de pós-treino e pré-treino. O Norton gosta de beber alguma coisa ou não? Beber? Sim. Beber o quê? Não sei, talvez uma cerveja, não sei. Olha. O que é que gosta de cervejas, não? Olha o Mais Pils. Mais Pils era a cerveja. Ainda me lembro disso. Esta tem que me explicar, porque aí já não consigo lá, já não vou tão longe. O que é? É uma cerveja? Não, sim, mas a cerveja que é dos anos 70. Eu cheguei à Bélgica em 78. Ok. Quais foram as diferenças que encontrou quando chegou ao futebol belga? Tipo de treino, a forma como se olhava para os jogadores, para o futebol? Tive a sorte de trabalhar com um dos melhores treinadores do mundo. O Apel, não é? O Apel. O que é que ele era diferente em métodos de treino, por exemplo? Era muito aproximado com aquilo que chama a periodização tática. Ele fazia, sem saber, talvez alguns fundamentos que estão por trás da periodização tática, mas utilizava uma coisa. Eu já tinha o curso de treinador nessa altura, tinha sido formado no ISEF com a cadeira de futebol. Eu sempre tive presente que o treino não tem secções, digamos, independentes. Técnico, físico, tático, mental, isto tem que estar tudo metido no treino. Portanto, não havia corridas na mata, nem na praia, esse tipo de coisa. Em Portugal, sim. É o que eu estou a dizer, aliás, mas na sua convites ideia. Para o estrangeiro mais cedo e não fui por medo. Medo de quê? Em Portugal, os treinadores, os dirigentes, quando nós íamos a torneios lá fora, eu lembro que Benfica e seleção, eles corriam muito, eram todos uns cavalos. E eles diziam, eles, desde pequeninos que eles comem iogurtes e papas e não sei o quê, têm uma alimentação, nós que somos uns pobretanas, e portanto a alimentação era muito importante. Mas não, é a metodologia de treino, porque eu pensei, se eu corro aqui à doida, tive treinos na praia do Guincho todas as semanas, era ir e volta na areia, eu não posso ver areia, era levar um tipo às cabelitas com o meu peso a subir dunas,
era subir as bancadas dos estádios. Quer dizer, aquilo era um trabalho completamente anárquico e péssimo para... O que é que acontecia? As equipas muitas vezes chegávamos cansados ao jogo, porque o treino é muito mais forte que o jogo. Quando chega à Bélgica, eu ia cheio de medo do primeiro treino. O que é que a gente vai fazer? Então era 4 contra 4, baliza pequena aqui, baliza pequena lá, tal, e assim. Se calhar à tarde é que vai ser o treino duro. À tarde é o treino tático, chegava ao fim do dia fresquinho, porra, ótimo. Portanto, os treinos era muito mais doseado, era muito mais... E depois, uma coisa que fez a impressão, quando vi a folha, quando cheguei à Bélgica, começamos, por exemplo, a treinar segunda-feira, e no sábado tínhamos jogo, na quarta-feira tínhamos jogo, eu disse, era com equipas alemãs, não é? E eu disse, pá, como é que eu vou aguentar isto? Mas foi a minha melhor época física de sempre, foi no Standard Liège. Aliás, quando venho dos 3 anos da Bélgica, chego cá, no Portimão, no Portimonense, vou à Seleção Nacional, sou considerado, sou o primeiro prémio do Somel, não é Somel Zelanka da bola. Não, a primeira vez que a bola fez o prémio para o melhor jogador em campo mais vezes. Patrick, ou essa é uma coisa... Não, Patrick era o recorde. Era o recorde? A bola era o Fio Canha o primeiro e depois em segundo ficou o Nivaldo do Guimarães. Jogaria no Benfica cada também. Pessoa do Benfica, isso no Portimonense? Cada repórter, fim do jogo, fazia o homem do jogo. Certo. Melhor em campo, sim. Melhor em campo. O Portimonense, a equipa não era má, não? Não, era boa. Tinha o Damas, Está tinha o aqui, Freitas... cá está. O Vítor Oliveira, o Balakov, Fernando Martins, aqui. É que giro. Cá estou eu. Simões Cheio, está também. tão bonito ver um estádio cheio. Rui Águas. Futebol à tarde, não é? Rui Águas, era. A melhor hora do futebol é domingo à tarde. Domingo à tarde. É o clássico. Mas estava para dizer, estamos a falar Do Apple e dos treinos. depois quando vem da Bélgica... Quando vem da Bélgica, ganhei o prémio do recorde, o jogador mais regular. Este tem sido o primeiro avançado. Quem ganhava esses prémios eram os guarda-redes, normalmente, e os centrais. Um avançado não ganhava. Eu ganhei o prémio da bola, do recorde e da Gazeta dos Desportos. E é nessa altura que faz essa grande época no Portimonense. Podia ter vindo para o Benfica e não... Não falo disso. Ainda hoje... Estava aqui a atravessar. O Mourinho disse quando foi apresentado agora, Sim. quando chegou ao Benfica, né, antes de assinar, perguntou, mas quem é que recusa ao Benfica, não é? Quando lhe perguntaram se o Benfica estava interessado. Afinal há alguém que tenha recusado o Benfica. Eu recusei o Benfica não por razões anti-Benfica, que não, até sou benfiquista e sempre fui considerado benfiquista, mas não. Por uma razão muito mais forte, que hoje não se dá valor nenhum, mas na altura eu dei valor. Eu tive uma proposta nesse ano para ir para o Futebol Clube Porto. Quando estava no Portimonense. Sim. E foi o primeiro ano do Pinto da Costa. E foram extremamente corretos comigo. Norton, estas são as condições, tal, que eram muito boas. Mas a gente só tem dinheiro para ir buscar um avançado. E se o Fernando Gomes, que estava no Rijon e que era o menino querido do Porto, se ele vier, nós não podemos ter os dois. E ele Pena nossa. Ele veio, foram top. E depois aparece-me o Fernando Martins. E como sabe, o Fernando Martins era um presidente que era muito... E tinha lógica, ele era um bom gestor. E era tudo por prémios e não sei o quê. E ele diz-me a mim, quando faz o contrato, isso para mim está-me atravessado, porque um colega vosso que esteve aqui, o José Manuel Delgado, era o guarda-redes do Portimonense. E tinha assinado pelo Benfica. E vamos supor que ele assinou por 5. E eu estava na Seleção Nacional nessa altura, tinha ganho estes prémios, uma época extraordinária, que foi a minha melhor época em Portugal, e ele oferece-me exatamente o mesmo contrato. O Delgado ia para segundo ou terceiro do Benfica de guarda-redes. Tinha o Bento, tinha o Zé Henrique, portanto, eu ia para titular do Benfica. E bem, aquilo... E era um número muito abaixo do Porto. Então eu criei um número intermédio, porque eu pedi o dinheiro que o Porto me estava a dar, que era a minha referência. E pedi o dinheiro que o Porto me oferecia, eu disse, não é pressão, mas não temos dinheiro para isso, não sei o quê. Ok. Então, fiz uma contraproposta e pus-me a meio. Entre o Delgado e o Porto. E o Fernando Martins disse, não faço. Oferecia-me um andar, como tinha aquela coisa de empreendimento, e eu disse, olha, havia um dirigente que era o Fausto Pires, o meu pai também estava um bocado por dentro disso e tratava-me de alguma coisa, e então ele disse, olha, eu tenho que me apresentar ao Artur Jorge, em Portimão, vamos supor dia 15. Até dia 15 estou aberto, é esta a proposta. Se não, eu vou treinar e se eu for treinar não sei. Fico lá. O que aconteceu? Fui treinar, no dia seguinte, Luís, vem para o meu pai, vem para baixo para que o Fernando Martins aceitou.
E eu, pá, oh pai, não posso faltar à palavra, dei a palavra ao presidente, dei a palavra ao Artur Jorge, pá. Pronto, e portanto digamos, fui fiel a uma palavra, para mim valia muito, e ainda vale. Eu se apertar a mão e combinar uma coisa, para mim está feito, não precisa assinar um papel. Mas isso perdeu-se. Portanto, esta camisolinha que está aqui, só mesmo no Júnior, não é? Fomos campeões de Lisboa, aqui no Restelo. Nós ganhámos na altura o torneio, havia o campeonato regional de Lisboa, ganhámos ao Sporting, da Associação de Futebol de Lisboa, depois fomos campeões nacionais contra o Porto. Acaba depois por... Desculpa, quem é que fazia parte desta equipa de júniores, por exemplo, assim, os jogadores que tenham chegado... O Chelzinho era o nosso meio campo, o Rui Lopes, o Pedroto, o Vital, que fez 100 golos nessa época. 100 golos. E eu jogava como extremo, fiz para aí quase 30. E era assim, estes eram e o Pedroto no meio campo. Pedroto e Chel no meio campo. O Eurico também jogava, não jogava? O Eurico, não sei se era nessa equipa. Não sei se era nessa equipa. Mas eu joguei. Esse aí pode ser o torneio internacional. Agora não estou a ver bem quem é este senhor que está aqui. Fernando Santos. Exato, não estava a conhecê-lo bem. Não, mas este aqui, salvo erro, é o torneio internacional de Lisboa. Isto já júniores ou não? Foi aquele que ganhámos o Ajax, torneio internacional de Lisboa, no Estádio da Luz. Com aquilo... Este aqui é o Amaral, não é? Só ver. É o Amaral, é. Amaral, o Eurico. Ainda mantém contacto com esta malta, passados estes anos Vejo todos? o Amaral muito, porque ele vive em Cascais, e vejo muito o Fernando Santos de vez em quando, sim. Depois aqui, este morreu infelizmente, o Chel falava muito com ele, Teixeirinha, e o Rui Lopes não regressou ao Benfica depois em série, mas regressa como treinador. Quando veio para o Benfica B, acaba por apanhar ali uma remessa, uma fornada interessante, porque é aquele que lança o João Cancelo, entre outros, Lindelof, André Gomes, Gonçalo Guedes. Que tempos recorda-se desse... O que é que recorda desses tempos? A dificuldade aqui, quando o Luís Filipe Vieira falou comigo, era o Norton, porque o Benfica já tinha estado, tanto tal como o Sporting, com equipas B e desceram. Exato. E, portanto, reativaram a equipa B e disse para o Norton, não pode descer divisão, pá. E temos que ter e temos que lançar miúdos. Portanto, isto aqui, como eu estava num projeto de miúdos no Senegal, e ele viu a minha equipa jogar, ele dizia, pá, tens que ir para aqui e pôr os miúdos. E eu disse, está bem, mas jogar a segunda liga de qualquer país não é fácil. E nós jogámos regularmente, chegámos a jogar com 6 júniores. Naquela altura a diferença era maior, porque não havia estes contactos mais internacionais que as equipas têm. Mas os que eu lancei, ou que tiveram comigo, porque não digo lancei, eu já estava no Benfica, não fui eu que os fui buscar, portanto isso faz parte do mérito daquilo que o Benfica construiu em termos de academia, e aos treinadores que tiveram, o Tralhão, o Renato Paiva, enfim, todos esses que passaram, têm uma cota à parte, obviamente, mas jogar a segunda liga e ter a responsabilidade do coaching desta equipa e destes jogadores fui eu. E, portanto, aqui, quem eu vejo, e lembro de discussões, de avaliações, em reuniões, que eu digo, nós temos aqui o melhor lateral do mundo, para a idade que tem. E olharam para mim, mas o Maxi Pereira, tá bem, mas daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, mas é um jogador fabuloso, que era o João Cancelo, que era uma pessoa sempre muito ativo e muito refilão, mas era um jogador fantástico. O Varela, o Bruno Varela era júnior, o João Cancelo era júnior. Que o Benfica, enfim, não havia grande unanimidade, embora fosse um jogador que veio por intermédio do Luís Filipe Vieira, e disse, pá, vê o que é que ele dá, se der, se não dá. Mas no Benfica não gostavam muito dele, porque é um jogador diferente, porque não tem, digamos, a qualidade técnica do português, aquele toque de bola, porque muitas vezes em Portugal valoriza-se muito isso, mas esquece outros fatores que são muito importantes, mentalidade, tanto solidariedade. Eu disse, este jogador é um jogador para ser vendido para a Inglaterra. Era o Lindelof, que era júnior também. Depois tinha o Hélder Costa, júnior também. E tinha o Rafael Guz, júnior também. O Ivan Cavaleiro foi primeiro ano de sénior e o André Gomes primeiro ano de sénior. Portanto, estes foram os jogadores que estiveram mais ligados. E o Fábio Cardoso, que era júnior também. Portanto, fizeram todos carreira. E todos eles se estrearam comigo no futebol sénior, dito profissional. Mas foi uma experiência espetacular, foi uma experiência ótima. Dessa equipa, desculpe, Fernando, dessa equipa de senegaleses que orientou naquele projeto, algum jogador depois vingou o mais emblemático foi um chamado Ibrahim Mbaye,
que jogou. Portanto, tive a sorte do talento dele, que era muito. Ele tinha 16 anos, só podia vir jogar para a Europa oficialmente aos 18. Mas como o pai trabalhava legalmente na zona de Milão, ele podia jogar numa área de 30 km da zona onde vivia o pai. E então, eu falei na altura com o Zé Mourinho, disse: pá, tenho aqui um jogador muito bom com 16 anos, para gostava de um vir. E o Zé disse logo: pá, se ele é bom, porra, mas se não for bom, nunca mais podes propor aqui um jogador. Pronto, e foi engraçado porque ele esteve no Inter, jogou, foi o jogador que marcou o gol que eliminou o Sporting na Youth League em Leiria, gol de cabeça, o Inter ganhou 1-0, e foi ele como central. E depois ele era central, lateral direito, médio, jogava, era muito polivalente. Depois jogou no Inter jogos da Taça UEFA, jogou jogos do campeonato, sempre como júnior, e ganhou a Copa Primavera com o Inter. Depois foi emprestado e depois vendido. Ele depois fez 11 anos de primeiro, acabou no Bolonha. Ano passado acho que ainda estava no Bolonha. Portanto, foi o jogador mais emblemático. Depois tive um no Standard Liège que era muito bom, o Pape Camará, depois era um bocado maluco, depois foi para o Valenciennes, foi para o Valenciennes, parece-me. Tive um guarda-redes que foi para o Sochaux, depois fui na equipa olímpica do Senegal, que era o irmão, o Pape Demba, e tive um que foi para o Palermo. Sim, portanto, para aquilo que era o projeto, eu consegui jogadores interessantes. Houve dois que vieram para o Benfica, não foi por mim, porque eu não sabia, foi um empresário que os viu jogar e propôs e vieram para o Benfica. As pessoas pensaram: agora traz o jogador, mas não foi. Sobre palavra de honra não tive nada a ver. Foi mesmo quando disse: olha, aqueles dois que estavam contigo vieram para o Benfica. E todos os jogadores começaram na rua? Sim, quase todos. Sim. E foi falar em rua, o Norton acaba depois por também ter uma passagem que eu considero interessante e também que é invulgar, aliás, e a sua carreira é marcada também por decisões que não são normais, de um percurso normal, fora da caixa, que é quando vai para a Índia. Conta-nos só, resumidamente, um pouco dessa sua experiência. Apareceu por acaso. Isto em 2017? Sim, 2017. Fiquei surpreendido, até porque quando vou para a Índia, eu tinha estado, salvo erro, eu tinha estado antes. Estava aqui em Portugal, mas depois parece-me a Índia e... Foi antes ou depois do Avanca, ou do Tirsense? Não, o Tirsense foi depois. O Tirsense e o Avanca foi depois. Isto é a Índia 2017, o Mundial. E qual é a primeira coisa que eu disse? Já não devem jogar nada, aquilo é só cricket, mas é um campeonato do mundo. Sub-17 na altura. Sub-17. E a grande figura desse campeonato foi a Inglaterra, que jogou muito bem. Tinha lá jogadores fantásticos como a geração do Phil Foden. Phil Foden, sim. E o outro que eu acho muito bom jogador, depois foi para o Bayern, mas não deu, e pronto, mas que era muito bom jogador também. Havia ali dois jogadores muito bons. A Espanha também tinha uma belíssima equipa, aquele avançado que veio para o Braga, o ponta de lança, esteve lá também. E então fui para a Índia um bocado assim, fiz uma entrevista, telefone e depois vídeo, e fui encontrar uma realidade diferente. Eu sempre gostei de coisas diferentes, pá, de todos os níveis, porque não é uma questão de ser diferente. Eu acho que a gente na vida tem que passar, cada um tem as suas aptidões e vontades e, enfim, e desejos. E eu sempre gostei muito de desporto. Portanto, para mim, eu fazia tudo e tive histórias recambolescas para ir ver o Rally de Portugal, por exemplo. Aqueles 3 dias eram sagrados, pá. Ia para o Marão, ia para aqui, ia para todo mesmo lado. que estivesse a treinar? A treinar não estava a treinar, estava a jogar. Mesmo que estivesse a jogar. Arranjava sempre ali uma baixa, lá era imperdível. Depois era a música, portanto, a minha geração, no fundo é uma geração dos anos 70, é muito marcada por isso, pelas convulsões que o mundo teve em termos culturais. Pela mudança, portanto, tinha acesso, por vontade própria, procurava muita literatura que não havia em Portugal. Portanto, há sempre gente que vem, ou que eram os poderes da TAP, ou familiares, que vêm do estrangeiro, traziam-me uma revista daqui, e eu via o L'Equipe, o France Football, e todas aquelas revistas, o 11, que era uma revista de referência. Portanto, andei sempre por aí. Depois criei uma revista própria. A FUT, não é? Depois a Bola foi lá, porque também tinha que ter a revista deles. Mas, curiosamente, o primeiro número, o primeiro e o segundo número é feito por pessoas da Bola. Jorge Schnitzer, o Joaquim Rita, enfim, todos. Portanto, eu aprendi em várias matérias, sou curioso. Gosto imenso de literatura, gosto imenso de cinema, gosto imenso de música. O que fugia também um bocadinho do arquétipo. Era porque, mas jogador, porquê? É capaz de,
enfim, eu reconheço que o facto de ter uma via académica, estive na académica, eu fui para a direita e tive o melhor chumbo da minha vida, chumbaram-me na aptidão. Portanto, foi ótimo, como já tinha aptidão a educação física, eu vim para a educação física. Mas é verdade que nós, quando abrimos a cabeça a várias correntes, não é? Eu lia, sei lá, eu fartava-me de ler coisas que eram proibidas na altura, não é? Fidel de Castro, Che Guevara e não sei o quê. Nós todos temos aquela fase um bocadinho revolucionária dentro de nós. E depois, ninguém pode passar ao lado de uma cultura em que tem, por exemplo, os Rolling Stones, para mim, marcaram enormemente. Ouvir o Satisfaction, para mim, é uma música que na altura partiu tudo, não é? O festival do Woodstock só tínhamos informações e portanto isso tudo marcou-me, a mini saia, o biquíni, quer dizer, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Passar isso com etapas, que é maravilhoso, porque não está tudo feito, hoje uma pessoa carrega num botão, tem-se tudo na internet, mas antigamente é um passar natural. Era um processo de descoberta, não é? E por isso quando vou para quando venho da académica e quando terei o curso, eu disse sempre, não vou para o estrangeiro antes de tirar o curso. Depois fui para o Standard Liège, cumpri uma etapa muito boa. Fui à Seleção Nacional, que era mas se calhar, ambição sempre tive, mas também sempre tive curiosidade. Curiosidade não era pelo dinheiro, era curiosidade de conhecer coisas. E a Índia aparece nesse sentido. Ouve-se falar de um continente que é a Índia, todas aquelas filosofias. E depois digo assim, estar no Mundial é espetacular. E adorei fazer o primeiro jogo com quase 70 mil espectadores contra os Estados Unidos, com toda a gente a cantar, depois mexiam-me no cabelo, mexiam-me não sei o que, foi como na Guiné. Na Guiné foi um bocado a mesma coisa, conseguimos uma vitória ao fim de 17 anos, eliminatórias oficiais para cá. E quando acabei essa eliminatória, à noite tinha um CD a correr com a música, já Norton de Matos, Eu acho que são experiências impagáveis. Mudando ligeiramente, tem em sua casa um quadro que não o vende por nada, de um grande jogador de futebol português. Foi do Rui Jordão. O Rui, como sabem, teve um grande impacto no Benfica e no Sporting também, e na Seleção Nacional. Era uma pessoa muito especial. Era uma pessoa, depois quando deixou de jogar, desapareceu um bocado, mas que pintava. E fui a uma exposição dele e comprei um quadro pequeno. Pode não dizer nada, mas a mim diz muito, porque no fundo a gente vê num quadro aquilo que quer ver ou aquilo que nos faz ver, e tenho religiosamente guardado, e é uma referência para mim, porque o Rui era uma pessoa extraordinária, muito simples e grande jogador. E porque estamos a terminar, houve algum projeto que se tenha arrependido de participar, ou há algum projeto que gostava de ter participado e que nunca chegou a participar? O projeto do Senegal bom, da Índia bom. Tive 2 projetos que eu tenho muita pena de não ter podido provar a eficácia dos mesmos em termos de resultados. Um foi durante o tempo infeliz do Covid, que estava tudo fechado, estava tudo às aranhas, e eu tinha um investidor que entrou com algum dinheiro para uma equipa do Distrital, que era o Avanca, Aveiro, não é? em Aveiro, e tinha 8 jogadores que vinham do meu treino do Congo, que eu entanto estive no Congo ao serviço do Antuérpia. E aqueles 8 jogadores iam permitir, isto pode parecer falsa modéstia, mas esses 8 jogadores em conjunto iam permitir poder aspirar a subir da primeira distrital à Liga 4. Aliás, nenhum jogou. Há uma possibilidade, uma Assembleia Geral que é aprovada, fazer-se uma SAD, mas essa SAD havia umas eleições pelo meio. Portanto, tinha que ganhar o mesmo presidente que estava por trás dessa ideia, juntamente com um investidor que era de confiança, e pagou tudo. Chegou à altura das eleições. Ele perdeu as eleições e apareceu uma pessoa, um advogado ou qualquer coisa no género, que isto tomar conta daquilo não tinha nada a ver comigo, já queria dar ordens e quem joga. E eu saí. Só que ficámos a um ou 2 pontos de fazer a pool de subida com uma equipa que a média de ordenados dos 24 jogadores ou 23 jogadores, todo era 2.000 euros. Portanto, era uma equipa mesmo de formação, de estudantes,
e ficámos muito perto de poder fazer isso. Eu vim-me embora e a equipa, infelizmente, desceu de divisão, com grande pena minha e das pessoas que me apoiaram. E depois tive um projeto que, infelizmente, faz um bocadinho parte daquilo que é a vida de hoje em dia e, digamos, aquilo que a gente vê na sociedade em geral. Que há muito aldrabice, há muita falsidade, que foi o projeto do Tirsense, em que sou chamado por umas pessoas que me quiseram como treinador no clube, mas para fazer o clube seríssimo, o Tirsense top, não tem nada a dizer, aliás, pelo contrário, aceitou, mas eu fiquei sempre um bocadinho vinculado à pessoa que me trouxe, que era uma das multinacionais mais importantes do mundo, em Portugal, que está cá em Portugal também, e que tinha um projeto para 3 anos. Que era? KPMG. Portanto, quando tu vais a reuniões nas salas de KPMG, quando o programa tudo, a confiança é total. Porque não é um aventureirismo de um tipo qualquer que aparece, vou meter dinheiro. Estava tudo delineado, tudo bem. 3 anos subir à Liga 3. Tirsense nenhum problema. No primeiro ano, impossível, vocês nem têm campo para a Liga aprovado. Vai acontecer como o Vila Verdense, depois tem que ir jogar a não sei quantos quilómetros. Portanto, vamos step by step. Queria muitos jogadores jovens, porque a única receita que há muita gente não percebe no futebol, hoje em dia, eu considero a segunda Liga um cemitério de equipas, no sentido financeiro. As receitas não superam as... Não, a Liga 3 é mesmo, tem muito dinheiro, como teve o Alverca para subir e o Santa Clara, são os mesmos, ok, mas se não, é muito difícil subir e é muito dinheiro. Portanto, se for a Liga 3 é igual, há orçamentos mirabolantes. A Liga 4 já tem orçamentos de 800 e 900 mil euros. Portanto, com um orçamento de 400, eu pensei, 400, 450, e havia dinheiro para isso. Ao fim de 5 meses, acabou-se o dinheiro. Não havia nada, eu era pago por esta empresa, através de uma empresa que eu pensava ligada à KPMG, porque também se chamava K qualquer coisa, e no fundo não. E quando se tem contratos de prestação de serviços, não há as mesmas indemnizações que há de um contrato. Tirsense top, sensacional, conseguimos ir à meia-final da Taça de Portugal com o Benfica. Portanto, tiveram ali uma boa receita que ajudou a diminuir, digamos, aquilo que foi o investimento. Agora perderam jogadores que eram importantes para este ano e a equipa, eu penso que neste segundo ano podia subir com a equipa que teve, com tudo que teve, mais esses jogadores. E portanto é um projeto que me ficou atravessado mais pela falta de vergonha, no fundo. As pessoas saem e entram dos projetos como querem e das empresas e vão falir uma empresa e depois vão para outra empresa. E isto aconteceu com grande pena minha. Tive pena. E agora tenho estado, eu vejo muitas vezes jogos, há clubes que me pedem conselhos. Vais a Paris, vamos ver este jogo. Portanto, e é verdade que um desses conselhos foi o do Rafa, não? Que uma vez aconselhou o Rafa ao Benfica, ainda ele jogava na segunda Liga, no Feirense. Foi depois do jogo. Nós ganhámos 4-2, o Rafa faz um golo do outro mundo e jogadas do outro mundo, e eu disse ao Luís, o Luís pedia-me sempre se houver algum jogador, eu disse, leva este. Não sei, pois a informação ficou e foi para o Benfica mais caro, naquela altura. Exato, por 16 milhões. 300 mil euros ou 300 ou 400 mil euros tinha-se apanhado o Rafa. Bom, e como sempre, nós temos uma pergunta final acerca do nosso convidado, mas não é para o nosso convidado responder, fica para o nosso público. Rogério, força. A 14 de junho de 1987, o Luís Norado Matos fez o último jogo, como futebolista, obviamente. E eu perguntava qual é o grande treinador do futebol português que estava nesta equipa. Não é para o Norton responder. Fica a pergunta no ar. Se quiserem podem responder para o nosso e-mail, toquedebola@bola.pt, também nas nossas redes sociais. Resta-nos agradecer muito, Norton. Obrigado. Parece o tempo. É verdade. Também falo muito rápido. É verdade. Fica prometido talvez um segundo programa, porque haverá sempre histórias novas para contar. Rogério e Paulo, obrigado mais uma vez. Obrigado também pela sua companhia. Já sabe, bons toques no desporto e na vida. Vemos no próximo episódio.